Com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui hoje caminhando para mais uma etapa, né, do nosso livro de Tiago, e já estamos... Hoje é o último tema que nós vamos abordar, e foi muito prazeroso, foi muito edificante, foi uma alegria muito grande a gente poder aprender juntos a palavra de Deus. Então, eu vou aqui compartilhar a nossa tela e vamos caminhando. O tema de hoje, não menos importante, né? Está dentro daquelas exortações finais que o líder da igreja, o Tiago, ele deixou. Então, o tema de hoje é a restauração do desviado. E para nós mantermos o nosso sistema aqui, o nosso versículo que todo mundo tem que decorar, esse versículo tem que ficar guardado no nosso coração, que é um dos versículos centrais do livro de Tiago, né? Com ele no nosso coração, só o fato de nós tivermos ele na memória, a gente consegue entender rapidamente a ideia central do livro. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa é a vida do discípulo de Jesus. É aquela vida que nós aprendemos, ou seja, tem aqui a nossa capacitação, estamos aprendendo, bebendo do evangelho, aqui na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, e com esse conhecimento, entendendo a vontade de Deus, a gente pode caminhar. Essa semana, o pastor Gival mandou uma figurinha, uma imagem, né, lá no grupo, que, de uma forma lúdica, né, ele traz uma grande verdade, né, que a pessoa está orando, às vezes, pensando, Deus, fala comigo, e aí é uma Bíblia que é a resposta, né, e realmente, irmãos, com a Bíblia, nós temos acesso à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quando a gente quiser saber o que Deus pensa sobre um determinado assunto ou tema, a Bíblia tem a resposta. Não que nós não possamos também orar e conversar com o nosso Senhor, mas a maneira mais está ali, clara, na palavra de Deus. Irmãos, tem alguns áudios que estão abertos e tem um som aqui no fundo. Por favor, dá uma olhadinha. E vamos lá. Caminhando. Deixa eu colocar no modo exibição. Então, como nós falamos, a primeira exortação foi o tema de juramentos, né? Que normalmente nós não temos essa oportunidade de estudar profundamente o assunto, e nós vimos que tem tudo a ver com a integridade, com o que o cristão fala, que seja uma palavra verdadeira, honesta, sincera, íntegra, né? E para que a gente não coloque outra coisa como fidúcia, como garantidor, nem nada, nem ninguém como garantidor das nossas palavras. Aí depois nós podemos orar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a oração, alguns aspectos. Nós vimos a questão de quando nós temos também a possibilidade de chamar os presbíteros para orar. Nós vimos também a questão do óleo, que como funciona, que é um tema que normalmente, às vezes, a gente não sabe direito. Então, nós vimos que uma oração específica, e o óleo, ele traz um símbolo de separação da pessoa, né? O pastor Gival, inclusive, ele trouxe toda a experiência dele para a gente, que foi uma bênção, que é como se... Ele também acrescentou, depois eu até conversei com ele, aí eu fui lá na casa dele, né, ele acrescentou que com o óleo também, de uma certa forma, quando os presbíteros vão embora, fica ainda aquela marca, uma marca assim, algo físico, sabe? Que a pessoa se recorda que realmente a igreja está orando por ele e ele está separado ali, pedindo, clamando a Deus por aquela cura, né? Nós vimos que o poder vem da oração no nome santo do Senhor Jesus, que é nele que está toda a fonte. Nós somos instrumentos do nosso maravilhoso Deus. E também nesse tema, nós vimos que podemos orar e devemos orar uns pelos outros, e que nessa oração uns pelos outros também há um momento de pedir perdão de pecados. E lembrando, como isso é importante, nós não
perdoamos pecados em relação à pessoa de Deus. Eu posso perdoar um pecado que foi direcionado a mim, mas o perdão em relação a mim, a ofensa que eu recebi. Agora, o que é importante é que a gente tem que lembrar que todo pecado, sempre, em primeiro lugar, ofende a pessoa de Deus. E muitas vezes possivelmente, se você direcionar ele contra a pessoa, também vai ofender e magoar outra pessoa. Então, esse perdão de pecados, primeiro, só Deus que perdoa pecados para a nossa salvação. Agora, quando eu ofendo meu irmão, eu posso e devo pedir perdão para ele, para ter a liberação de perdão entre nós em relação àquela situação. Então, isso é importante também a gente frisar. O perdão de pecados é somente de Deus, né? Agora, quando você leva alguma coisa diretamente contra seu irmão, o seu irmão ofendido deve te perdoar em relação àquela ação específica. E hoje nós veremos a restauração dos desviados. Primeiro, por que essa palavra desviados, né? Quando eu entrei na igreja, eu também tinha uma dificuldade de compreensão de alguns termos, né? Como assim desviados? E com conhecimento, né? Aprendendo, estudando a palavra, aí a gente tem a compreensão do que é a palavra de Deus, qual que é a ideia do desviado. A ideia é que quando estamos caminhando com Deus, estamos no caminho que leva a nós a vida eterna, o caminho do discípulo de Jesus, que é o caminho reto, que ele é aquela pessoa que nós estamos buscando cada vez mais ser imitadores de Cristo. Esse é o caminho. Aí quando um irmão, ele se desvia desse caminho, aí que é essa pessoa que nós estamos falando hoje, que vamos chamar aqui também de desviado, ou que saiu do caminho, mas como termo principal, vamos falar desviado. Com essa compreensão, a pessoa que saiu do caminho que leva à vida eterna. Bom, então a ideia é isso, vamos tratar da restauração dessas pessoas, e que é um tema muito relevante também, que talvez a gente não invista um tempo importante normalmente. E agora, porque esse é o momento para nós estarmos estudando isso juntos, irmãos. Isso também é uma coisa que eu queria frisar. A importância da escola bíblica é que aqui a gente pode estudar com profundidade temas que normalmente o pastor não vai abordar no culto. Por quê? Por conta do tempo, por conta que o culto tem uma finalidade mais expositiva, mais de conhecimento da pessoa de Cristo. Aqui a gente pode estudar e assim, dissecar, fazer perguntas. Então, é por isso que é tão relevante a gente assistir o culto e também participar da escola bíblica. Então, aí aqui a primeira pergunta para a nossa reflexão. Se você, e todas as perguntas, irmãos, eu estou me incluindo nelas, sempre. A primeira pessoa que eu tenho que fazer a pergunta é para mim mesmo, sempre. Porque se o que eu estou conversando aqui com vocês não servir para mim, então eu não deveria estudar. Eu sempre tenho que fazer primeiro uma auto-reflexão em tudo. Isso é muito relevante e traz muito crescimento espiritual para nós. Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente tem pensado nas pessoas que se desviaram, que saíram desse caminho reto. E agora eu acho que é a pergunta mais desafiadora para nós, porque ainda assim, às vezes a gente realmente pensa e fala, poxa, eu lembrei daquele irmão e tal. Isso eu queria que vocês, antes de ir para a segunda, eu quero pedir, se você for pensando, memorando, sabe, eventualmente, aqui durante a nossa conversa, de repente você lembrar de um nome, uma pessoa que você sabe que saiu do caminho. E essa segunda pergunta, que é muito importante, é se a gente já teve essa preocupação de restaurar. Porque esse é um segundo passo, é um passo extremamente relevante, além de, poxa, sentir falta daquela pessoa, e eu sei que ela não está no Senhor. Tá, então tudo bem. Não, a ideia é que, poxa, o que eu posso fazer para trazer ela de volta para os caminhos do Senhor Jesus? Afinal, irmãos, é a melhor coisa que já aconteceu. A notícia mais maravilhosa é que o Senhor Jesus veio, entregou a vida por nós, reconhecendo isso, que nós somos pecadores e o sacrifício dele, nós vamos morar eternamente com ele. Essas são as boas novas. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então, se uma pessoa sai do caminho,
Não é muito relevante nós termos essa preocupação de trazer essa pessoa de volta para o caminho? Eu queria que os irmãos abrissem agora comigo em Tiago 5,19. Hoje nós vamos estudar os versículos 19 e 20 e finalizar o livro de Tiago. Então ele começa assim, palavra de Deus, Tiago 5, verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, depois a gente vai concluir esse raciocínio. Aí a ideia aqui, a primeira pergunta, o primeiro ponto que Tiago faz é muito legal, que ele lembra que ele acabou de fazer uma menção específica para os presbíteros, aí depois ele mencionou sobre o perdão mútuo entre os irmãos, a necessidade de orarmos uns pelos outros, ou seja, ele trouxe a igreja novamente, e agora ele podia falar presbíteros, se algum dos irmãos se desviar da verdade, ou pastor Samuel, se alguma das suas ovelhas se desviar da verdade, mas não. Ele está falando, mais uma vez, trazendo para nós a nossa responsabilidade como corpo, como igreja. Meus irmãos. Então, é para toda a igreja, todos os irmãos vão partilhar desse privilégio e dessa responsabilidade de ter atenção com os irmãos que, por alguma razão, se desviaram. Então, isso é muito importante. Lembrando, a tônica principal do livro de Tiago é a ação. É a ação. É aprender, como nós estamos fazendo, e colocar esse aprendizado em prática. Aí ele continua. Meus irmãos, igreja, se algum de vocês se desviar da verdade, o que é a verdade? Aqui é muito importante nós delimitarmos isso daí. Porque a verdade, você pode pensar, se alguém se desviar do que... verdade é o oposto da mentira. Se alguém começar a falar mentira, não é isso que ele está falando aqui. Vamos lá. Abram comigo as suas Bíblias em João 14, verso 6. A palavra de Deus diz, e respondeu Jesus... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade em João aqui se revela na própria pessoa de Jesus, como o tudo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É ele é a verdade, a própria personificação de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é santo. Esse é o Senhor Jesus. Então, aqui, a gente pode ter esse entendimento, sim, de que aqui é a pessoa que se desvia do caminho e do Senhor Jesus. Veja, nesse próprio texto, ele fala, eu sou o caminho, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Se ele é o caminho e você desvia dele, você se desvia do caminho. Mas vamos também pensar em outro texto que tem muito a ver com o que nós estamos falando sobre a verdade. João 8, 31, 32. Esse é um texto, irmãos. Na verdade, eu vou ler até o 36, mas o 32 em especial, ele tem sido muito mal usado atualmente. E vocês vão perceber por isso. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que a gente está... Irmão, só uma pausa. A gente está aqui aprendendo e uns com os outros como ser discípulos de Jesus. O Senhor Jesus, ele dá para a gente fácil o que ele requer de nós. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aqui é muito importante. O pessoal tem usado o conhecerão a verdade e ela os libertará como sinônimo de oposto à mentira. E tem citado, inclusive, João 8, 32, né?
E é um erro, irmãos. A gente tem que entender que plenamente o que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto, e conhecerão a verdade. E aqui ele está falando, e conhecerão a palavra de Deus. O verso anterior, ele fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, serão livres. E aqui é outro ponto bastante importante. Depois de conhecer a verdade, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós seremos libertados do quê? O Senhor Jesus disse também, seremos libertados da escravidão do pecado. Então, esse texto ele tem uma relevância muito grande nas nossas vidas, que é conhecer a verdade que está em Cristo, que é Cristo, que está na palavra de Deus, nos liberta da escravidão do pecado. Mas não é apenas, a ideia aqui não é de apenas um conhecimento de, entendi, memorizei. Não. Como ele fala no verso anterior, se nós permanecermos firmes, nós seremos discípulos de Cristo, libertos do império das trevas e da escravidão do pecado. Aí, vamos lá. Aqui vamos agora pensar um pouco em algumas razões pelas quais atualmente as pessoas se desviam da verdade. Eu pensei algumas que eu achei principais, irmãos, e tem muitas outras, tá? Então, se você eventualmente pensar, poderia, depois desse primeiro slide aqui, eu vou abrir, você pode acrescentar, inclusive, nós vamos falar de mais razões, tá? Mas eu pensei algumas principais. E a principal é a perseguição, né? Uma das grandes razões. Então, vamos lá. Mateus 24, de 9 a 10. Vamos ler, por favor. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, Jesus falando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ele está falando do fim dos tempos e da perseguição que a igreja inevitavelmente sofreu, sofre e sofrerá. Faz parte, irmãos, da pregação da vida em Cristo Jesus ser perseguido, porque o evangelho, irmãos, ele transforma o homem, transforma e nos liberta da escravidão do pecado. Agora, quem quer viver na escravidão do pecado, quem ama a escravidão do pecado, vai querer combater você e o que você é e o que você representa. Porque ele está tão perdido ali que aí daí vem a perseguição. Primeiro foi com os imperadores romanos, uma forte perseguição. Teve uma perseguição de líderes religiosos judeus naquele tempo. Também teve todo tipo de perseguição ao longo dos séculos da igreja. E hoje também nós temos uma forte perseguição, como nós veremos daqui a pouco. Mateus 13, de 18 a 23. Portanto, esse texto, irmãos, ele traz várias razões para pessoas que se desviam da verdade, tá? Então, a gente vai pincelar algumas delas. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Depois, né? Irmãos, peraí, eu vou fechar o compartilhamento, que eu vou abrir um site agora. E agora eu vou voltar para, senão se eu mudar direto para o site, vocês não conseguem ver. Peraí. Vocês estão vendo o site Portas Abertas? Alguém faz um joinha só para eu ver se tá dando para ver. Beleza. Irmãos, esse site aqui
É só você colocar lá no Google Portas Abertas ou digitar direto portasabertas.org.br. Muitos irmãos aqui conhecem. Inclusive, lá na igreja tem esse mapa aqui, esse mapa da perseguição. É muito interessante. Eu recomendo fortemente aos irmãos, depois, quando tiver um tempo livre, dá uma olhada para conhecer esse site. Ele traz testemunhos de cristãos perseguidos, ele traz uma escala sobre o grau da perseguição. Aqui, ó, temos perseguição extrema, severa, alta. Ele também, além de fazer colocar no mapa, ó, quer dizer, primeiro, pelo mapa a gente consegue ver o grau do tamanho da perseguição no mundo quanto aos cristãos, né, irmãos? Ó, olha quantos países, o globo, praticamente a metade ou mais, tá pintado, e isso, a gente está falando daquela perseguição extrema, da perseguição severa ou alta. Outros tipos de perseguição há em todos os países, é claro, mas nesses países a coisa é muito, muito, muito grave. Por esse site aqui, você consegue, por exemplo, é muito interessante que você consegue olhar por países, por que ele classificou, vocês viram que eu coloquei aqui lista mundial, entenda a lista, aí, por exemplo, ele coloca lá, você quer entender por que a perseguição na Coreia do Norte é extrema? Aí ele coloca o tipo da perseguição mais relevante, é uma opressão comunista e pós-comunista, naquela ideia de que a religião é o ópio do povo, então, lá a religião é o imperador, né, o imperador norte-coreano. Aí ele vai explicando tudo. Então, ó, cada país, mais ou menos, ele traz aqui, ó, é muito interessante isso. Por país, ele faz a explicação, o que tem acontecido e por que a perseguição é tão grande lá nesses países. Então, irmãos, aqui eu acho que é bem relevante, aí aqui a gente vai para o mapa, né? É bem relevante a gente perceber que a perseguição ela é uma realidade, não é uma coisa distante de nós. Nós temos irmãos sendo perseguidos. Nós sabemos que nós temos missionários em várias regiões, né, e do mundo, inclusive, e hora ou outra eles trazem relatos de forte perseguição por conta da obra, né? Então, a perseguição, vou voltar aqui para os nossos slides. A perseguição ela é uma realidade e claro que, embora no Brasil nós tenhamos ela num grau baixo, é fato, né? Ela existe, mas nós não podemos fechar os olhos porque a perseguição contra o cristianismo, o que estão chamando aí com as palavras da moda, né? De cristofobia. Mas isso é só uma palavra, é só uma forma de falar. A palavra raiz, a palavra original é perseguição. É a perseguição antiga que sempre aconteceu contra o povo de Deus. Então, aqui o Portas Abertas, ele traz um conceito de perseguição, né? Que seria qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. Quer dizer, a gente vê que o leque é bem amplo e pode enquadrar diversas, inúmeras situações. Essa definição é das portas abertas mesmo, que eu quis aproveitar lá. Aí, uma das constatações deles, que fazem um trabalho muito bom, muito sério, é de que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Então, quer dizer, o que também a gente sabia, porque se você parar para pensar, qual seria a religião mais perseguida do mundo, se não o cristianismo? Nós vemos que, e assim, com esse detalhamento, fica muito mais claro. Quer dizer, irmãos, aqui é muito forte e muito claro o quão a igreja de Deus ela é perseguida. Então, esse é um dos motivos para as pessoas desviarem. O que nós podemos fazer por essas pessoas? Eu queria ouvir vocês agora, está aberto para considerações e observações. O que nós podemos fazer por esses irmãos que estão sendo tão perseguidos em países distantes? Bom, a primeira coisa, irmãos, que a gente pode fazer é orar. A oração ela é poderosa e eficaz.
Essa oração, irmãos, é a oração que nós devemos sempre ter com esses irmãos que têm sofrido perseguição nesses países e também no nosso país, não nesse grau extremo, que as pessoas hoje perdem as suas vidas, né? Eu nem coloquei muitas reportagens aqui, porque é desnecessário, né? Mas, ó, em 2017, se você buscar no Google, coloca no Google o imperador, imperador, não, acho que é líder do Partido Comunista Chinês, ele determinou que todos os católicos, né, da China, que tem imagens, substituam as imagens, todas as imagens, e especialmente as de Cristo, por imagens do imperador, porque o imperador que é para ser adorado lá. Então, isso é 2017, é a notícia da Veja. É Veja ou do Estadão? Se você colocar, só jogar no Google. Quer dizer, a perseguição ela é atual e real, irmãos. Então, a gente precisa orar por e lembrar desses irmãos. E muitos irmãos vão ter a sua fé abalada, enfraquecida. E a nossa oração ela é poderosa e eficaz. E também, nós podemos fazer mais coisas. Será que algum irmão tem alguma ideia sobre o que nós poderíamos fazer sobre esses irmãos, além da oração? Eu vi que o pastor tinha respondido aqui, né? Isso mesmo. Nós podemos ajudar com missões, contribuindo para as missões, irmãos. Isso já é uma grande ajuda que considerando a distância, etc., né? É orar e ajudar e contribuir em missões, e quem tem um coração separado para isso, ser um missionário, que é um chamado especial. Flávio, Agora, e a perseguição no nosso Brasil? E a Flávio, perseguição na escola? Oi, fala, pastor. a Jéssica queria falar só uma coisa que você falou aí, o que a gente pode fazer? Por favor. Eu só falei de conhecer as necessidades também que eles passam, né? Para, na medida do possível, poder conhecer as necessidades que os irmãos passam também, para poder, no que a gente puder, ajudar. Isso mesmo, se interessar, né? Saber, se interessar pelo que eles estão passando, é bem legal. E é se envolver, né? Porque quando a gente se envolve, a gente está, como se diz, no mesmo projeto. A gente sofre junto, né? Vocês se lembram do irmão que foi lá na nossa igreja, falando que a igreja, que foi lá, testemunhou um missionário, ele falou que a igreja dele estava crescendo muito, mas o que ele podia apresentar era que crescia para o cemitério? Porque todo mundo, a maioria dos irmãos que estavam se convertendo estavam sendo mortos. Quer dizer, então, e é uma perseguição forte que existe, e a gente deve orar para essas pessoas, se preocupar com elas. E se o Bruno falou aqui, eventualmente se posicionar, muitas vezes a pessoa se omitem para ter uma boa convivência. Perfeito, eu trouxe aqui para o meu próximo ponto. E no nosso bom e velho Brasil, será que tem perseguição? Se você nunca se sentiu perseguido, irmão, será que é porque você não está fazendo nenhuma diferença? Isso é uma pergunta importante. Será? Não estou acusando, só estou pondo para refletir. Porque o cristianismo ele incomoda as portas do inferno. Quando você tem uma vida que reflete a pessoa de Cristo, quando você se importa com as outras pessoas, não é, o que eu não estou falando aqui, não é separar, você está lá trabalhando, para o seu trabalho, para o trabalho do seu colega e começa a falar de Jesus. Não é adequado, até porque você está ali trabalhando, mas tem o time, tem o seu caráter, a sua vida, como é o seu proceder, por meio desse proceder, as pessoas vão vendo que você é diferente, porque é impossível uma pessoa que não tem Cristo olhar você que tem Cristo e falar é a mesma coisa. Gente, é impossível, porque a gente tem uma vida transformada. Quando eu olho o meu eu antes de Cristo, miserável, nossa, era lamentável. Cristo mudou o meu viver de uma forma assim absurda, 180 graus. Então, a nossa luta, e isso é importante, é fazer o que o irmão aqui também mencionou, ter uma posição cristã. Muitas vezes você não vai ser popular por isso, não vai ser uma coisa que vai agradar, mas em amor e sabedoria, palavras importantes. Em amor, como Cristo também trabalhava. Quando a gente está falando com. Aqui é importante a gente pensar duas abordagens, irmãos. Quando um cristão, ou como Paulo fala, alguém que se diz cristão está fazendo uma coisa totalmente errada, ensinando coisas erradas, aí a gente tem que ter uma abordagem mais dura. Fala que isso. Primeiro, chama para junto, fala, não, o que está acontecendo, irmão? Agora,
E porque ele conhece a palavra. Agora, se é um ímpio, a gente tem que trazer, mas assim, com a lente de que é uma pessoa que não conhece a Bíblia ou que não crê na Bíblia ainda. Então, ali a gente vai ganhar essas pessoas pelo amor, mostrando a sabedoria que há numa vida nova, porque é melhor viver da maneira como Deus ensinou. Então, são perseguições do dia a dia, irmãos. Coisas diárias que vão acontecer naquela malandragenzinha que o pessoal apelida de jeitinho brasileiro, tal. Será que você é a pessoa que faz o jeitinho brasileiro? Então, essas são as coisas que a gente tem que ter sabedoria. O canal desbloqueia, a pessoa comprou um aparelho que desbloqueia canal, ou, enfim, N situações erradas, ou sonega no imposto, todos os desdobramentos, irmãos. No jogo de futebol, fala um monte de palavrão. Enfim, todas essas searas que a gente perpassou durante todo o livro de Tiago, afetam diretamente a nossa vida e tem a ver com a nossa integridade, o seu sim, o meu e o seu, né? Tudo é meu e seu. Sim, sim, não, não. Se você é uma pessoa que cumpre o que diz. Então, tudo isso tem a ver com o nosso caráter, com quem nós somos. O irmão Cauã, que ele fez um comentário, eu não diria uma perseguição, mas creio que existe uma imagem de que as pessoas do mundo criam em nós, cobrando nossos erros, já que na cabeça deles deveríamos ser perfeitos, que pode ser um tipo de perseguição. Certamente, isso daí é uma coisa que acontece bastante. Se ele tem um comportamento totalmente fora, se você fizer algo parecido, errado, ele vai apontar, e olha, isso é bom que seja assim. Porque é bom que a gente seja sempre exigido mais. Isso é bênção, irmãos. Não leva isso... Isso é bom a gente levar para um lado positivo, do sentido de a gente se cobrar também ter uma vida transformada e que busca a imagem de Deus, mas nunca falando que somos perfeitos, jamais, falando na consciência de que somos pecadores, de que eventualmente vamos falhar, mas a ideia é de que a gente está buscando buscando a imagem de Cristo, sempre. E se cair, se tropeçar, levanta e continua perseguindo o alvo. Mais alguém queria fazer algum comentário, irmãos? Não, eu vou prosseguir aqui. Flávio? Oi. Vamos falar, dar um testemunhozinho rápido. Quando eu estava fazendo o cursinho, eu fiz o cursinho lá no Objetivo, ali na Avenida Paulista, né? E a classe era enorme, devia ter umas 300 pessoas, mais ou menos. E tinha um professor de História que tirou uma aula só para fazer gozação dos primeiros cristãos, né? Então, ele zombava, falava que vinha o leão para comer, aí uma fica, que lindo, não sei o que, fazendo uma gozação, e a classe, a impressão que eu tinha é que eu era a única que não estava dando gargalhada ali, né? E o pessoal ali na minha volta, que sabia que eu era evangélica, que eu era cristã, eles ficavam me olhando, assim, eles não sabiam se eles riam ou se eles ficavam quietos, mas foi assim, aquele sentimento de que você está sozinho num mundo totalmente diferente do seu, né? Foi bem, bem trágico. Obrigado. Gente, obrigado, porque realmente, por que nossos irmãos cristãos, eles eram entregues aos leões e eles iam pacificamente? Porque isso é a coisa que nós devemos ter, irmãos, a esperança na volta do Senhor Jesus. Porque com Cristo e em Cristo, nós estaremos muito melhor. Por isso que vale a pena abrir mão de todas as coisas maravilhosas, aparentemente, que o mundo nos dá. Por isso que vale abrir mão dos pecados. Por isso que vale abrir mão da vida de esperteza. Por isso que vale abrir mão da vida. Porque em Cristo nós viveremos eternamente com Deus. E os nossos primeiros cristãos, irmãos na fé, eles tinham muito clara essa consciência, essa certeza. Então, por isso que para eles entravam nas cidades, como eu até mencionei em algumas aulas atrás, cidades mortas, onde as pessoas eram despejadas para morrer com doenças que não tinha cura na época. Os cristãos entravam sorrindo para levar as boas novas, levar comida, remédio.
E falava, não, mas se eu morrer, tudo bem. Se eu ficar doente, eu vou ficar aqui na cidade também. Eu te faço companhia. Imagina você doente, abandonado pela tua família, ouvir uma pessoa que você não conhece te falar, tudo bem, se eu ficar doente com essa doença mortal, eu vou ficar aqui e te faço companhia. A gente fica firme e quando nós partimos, nós estaremos melhor com o nosso Senhor Jesus. Essa é a ideia, irmãos. Essa esperança de que Jesus voltará e de que será muito melhor, vale a pena, nos faz abrir mão com alegria de prazeres, de enganar, de dar uma despertão, de se dar bem, entre aspas, aqui. Porque em Cristo, perder por ser correto, tirar 0 na prova, porque você não vai colar. Eu vou ser íntegro, eu não vou colar. Eu vou tirar 0 porque eu não estudei. Ah, mas a professora deixou colar. Mas é errado. Eu não vou colar. Deixou entre aspas, né? Não, ou, sei lá, não tá olhando, ou eu sou esperto. Mas estou trazendo um exemplo bem simples aqui. Entre outros e inúmeros outros exemplos, meus irmãos. Você fala, vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido aqui, porque a nossa esperança é em algo muito maior. Voltando lá. Bom, nós vimos que, e agora, aqui é importante, irmãos, que muitos, por causa dessas circunstâncias, se desviam da verdade. Ah, poxa, esse negócio de, poxa, não poder falar mentira, né? Bom, é pesado, né? Tem um monte de estudo que fala a humanidade não sobreviveria sem a mentira. Gente, pensamentos totalmente ímpios. Tem livros com esses nomes, com esses estudos desses pseudocientistas. A mentira é essencial para a humanidade. Gente, o pai da mentira é Satanás. É uma mentira você dizer que a humanidade depende da mentira. A verdade é uma bênção. Então tem gente que fala, não, eu vou sofrer prejuízo, eu vou... todo mundo tá... A Alba podia falar, todo mundo tá rindo, eu vou entrar e vou dar gargalhada, vou falar, é isso mesmo. Quer dizer, eu vou negar aqui, mas é só aqui no cursinho, ninguém vai saber, o pessoal da ECI tá lá, ninguém tá vendo, só tô eu aqui. Mas ela foi lá, ficou séria, ficou em paz. E ela resistiu. Aquilo é um tipo de perseguição. Ofensas, zombaria, ironia, e ela permaneceu firme. Isso daí é perseguição e é uma opção nossa de permanecer. Segunda causa, irmãos, mundanismo. Essa também é uma causa muito comum. Abram suas Bíblias, por favor, em 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o grau da seriedade dessa afirmação, meus irmãos. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente vê que os temas têm uma ligação. Aqui, olha que interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse apego a esse mundo, as coisas desse mundo, não é de Deus. Como a gente estava falando, comentando dos primeiros cristãos. Eles não estavam apegados no que eles tinham, nem na própria vida, porque a esperança é Cristo. E se a gente consegue colocar isso como vívido no nosso coração, irmãos, que Jesus Cristo pode voltar hoje. Eu não sei se essa EBD vai terminar, porque Cristo pode voltar. E nós estaremos com ele, em vida perfeita, sem dor. Então, vale a pena os nossos esforços pela cruz de Cristo. Por isso que é maravilhoso. Então, tudo que nós fazemos, tudo que tem, faz sentido fazendo para Deus. E tudo que o mundo nos dá, a gente entende que é algo passageiro. Enquanto nós estamos aqui, mas o ponto é, enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão como cristão. Fazermos a diferença, levar as boas novas para as pessoas, porque Deus escolheu nos usar. Ele podia ter escolhido os anjos, mas ele não escolheu. Ele nos escolheu para levar a palavra santa dele, para testemunhar para outras pessoas. Então, a nossa permanência aqui é importante, porque nós temos uma missão. Mas é como, entre aspas, nós fôssemos estrangeiros. Nós estamos aqui por uma missão dada por Deus, mas sabendo que a nossa pátria
celestial, moraremos eternamente com Deus. E isso em breve, quando Cristo voltar. Mas enquanto estamos aqui, nós temos uma missão e faremos o nosso melhor. Teremos o caráter que Cristo pede que nós tenhamos. Seremos os discípulos de Jesus. Tiago 4, de 1 a 4, também falou um pouco sobre isso, que nós já estudamos. Eu só vou ler rapidamente. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam entre vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Mundanismo. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Aqui forte esse versículo em relação ao mundanismo. Então, a gente ter esse cuidado com abraçar esse sistema de valores humano. Como eu falei, irmãos, o que eu estou falando são teses de doutorados que a humanidade teria acabado se não fosse a mentira, que a humanidade depende da mentira. Os homens pregam isso e creem nisso. Que o que manteve eles vivos é o pecado, são pecados. Imagina que loucura. Agora, a gente consegue ver isso como loucura porque a gente tem a verdade que está em Cristo Jesus. Por isso que a gente fala, nossa, que coisa louca que esse cara está falando. Mas porque a gente conhece Cristo e ele transformou o nosso caráter. Outro motivo de desvio. A fé. Quer dizer, não, só para finalizar o mundanismo. Então, irmãos, vamos pensar os irmãos que você conhece, que eu conheço, que se desviaram por isso, por apego, por querer se apegar demais às coisas que o mundo dá, às coisas que o mundo oferece. Outro item, fé superficial. 1 João 2,19. A palavra de Deus diz. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mateus 13, 21. Quer dizer, aqui só para não ficar muito longe o texto, a ideia é que esse pessoal que estava ali, estava como se fosse joio. Cristo falou que a igreja, o corpo dele, tem o joio e o trigo. O trigo é a igreja de Deus que vai ser, na parábola, né, colhida e vai se multiplicar, porque vai fazer discípulos e vai fazer toda boa obra. Os joios são pessoas que vão sempre permear e vão estar, sim, no meio da igreja e não são de Deus, mas estão lá. Isso sempre vai ter, porque o Senhor Jesus falou que terá. E essas pessoas, muitas delas, é normal não permanecerem. As que permanecem, acabam estando ali, e é uma coisa que faz parte do corpo e do que Jesus falou que teria na igreja, pessoas que não seriam cristãos verdadeiros. Mateus 13, 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui mais um texto que a gente já leu, aqui é só uma pincelada, de pessoas que têm uma fé muito superficial, aquela fé que na primeira dor, ela entra em choque, não tem mais sentido, você acha que você já perde a confiança que você não tinha, mas você achava que tinha em Deus, ou a primeira doença, o primeiro emprego perdido, isso é uma fé, isso é fruto de uma fé superficial. E o que a gente pode fazer para combater? Se a nossa fé é superficial, irmãos, a palavra de Deus diz, peça fé, pede para Deus, nós temos livre acesso ao Pai e podemos pedir para Ele aumentar a nossa fé, para que a nossa fé não seja uma fé superficial, uma fé abalada na primeira perseguição, uma fé que não se abala com os prazeres da vida, uma fé como nossos primeiros irmãos que foram mencionados aqui, que enfrentam a morte, porque tem fé em Cristo e sabe que o que virá será muito melhor. Então, a fé superficial ela é uma causa importante de desvio, muito grande de irmãos saírem, desviarem. Essa fé que se abala na primeira gripe, vamos dizer assim. Mas, irmãos, a começar de nós, sempre, dentro das nossas orações, nós devemos pedir para Deus nos aumentar nossa fé.
E também nós podemos orar pelas pessoas e cuidar delas. E devemos fazer, sempre nós devemos fazer. Outra razão, bem comum no nosso tempo de hoje, prosperidade. Vivemos num mundo muito próspero, né? E que alguns têm muito e muitos têm pouco, mas às vezes alguns que têm pouco, quando conseguem ter muito, se desviam. Deuteronômio 32:15 só traz um exemplo para a gente bem ilustrativo. Jesurum. Jesurum é um dos nomes que o Senhor dá para a nação de Israel, tá? Um nome que ele também chama a nação. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Aqui é uma exortação para a nação que enriqueceu. A nação ficou rica. E o pessoal começou a negligenciar a vida religiosa, negligenciar os mandamentos, negligenciar as coisas de Deus. Por quê? Porque tá rico. Eu já tenho, não tem que ter aquela oração mais fervorosa, né? Pelo emprego, já tem emprego, e é um baita emprego. Não tem aquela oração pela doença, porque tá todo mundo super saudável, todo mundo maravilhosamente bem, fiz o hemograma, nossa, tá tudo bonitinho. Então, tô tranquilo, mas isso é tudo enganoso. Porque Deus, ele é a nossa rocha no tempo ruim e no tempo bom. É nele que está a nossa salvação. No tempo bom, no tempo de prosperidade, nós devemos ser uma esperança, um acalento, uma mão firme para aquele irmão que está precisando. Como nós vimos em diversas aulas, para trabalhar com ações também de caridade, de cuidado. Mas tudo isso daí é uma consequência de uma vida firme em Deus, perto de Deus. Não se enganem. Eu tô rico, então eu parei com esse negócio de igreja, mas agora eu tenho 2 ONGs que eu mantenho, uma inclusive tem o meu nome. Irmãos, isso daí é tolice, você abandonar Deus. A vida em Deus é estar perto de Deus, participante, ser corpo, porque cada um aqui tem uma função muito importante no corpo de Cristo, muito importante. O testemunho que nós damos, o braço forte que nós somos um para o outro, o ombro amigo na hora do choro. As nossas orações, que muito podem, nós vimos em vários estudos, que a nossa oração, Deus fala para nós orarmos uns pelos outros, intercedermos e fazermos petições a Deus pelos irmãos que estão sofrendo. Então, na hora da prosperidade, também uma hora importante de nós permanecermos firmes. E muitos se desviam por causa das riquezas. Mais uma causa de desvio, envergonhar-se de ser cristão. Eu vou ler um trecho aqui de Marcos 8:38, que diz: palavras importantíssimas, irmãos, e palavras do Senhor. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, o seu próprio Senhor Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, você já sentiu vergonha porque todo mundo faz uma coisa e só você é cristão? Só a nossa irmã não podia rir, não queria rir. Todo mundo lá, o professor é engraçado. Mas ali é a hora que ele está sendo testado. É ali a hora das provações, irmãos, que nós passamos. Na hora da provação, é a hora de nós nos fortalecermos em Deus. Se você, de repente, sentiu vergonha de ser cristão, pede perdão a Deus, irmão. E se firma na rocha. E pede para Deus te fortalecer, aumentar sua fé, para que isso não venha acontecer novamente, para que você esteja firme nas promessas de Deus. E se você vê que algum irmão seu tem essa dificuldade, ora por ele, fortalece ele. Porque hoje, pode ser exatamente por isso que você está forte e firme, para ser força e firmeza para o teu irmão que está balançando. Porque ele pode falar, nossa, lembra, eu gosto desse trecho, quando Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores. Olha isso, hein? Como eu sou imitador de Cristo. Que nós possamos falar,
para os nossos filhos, para as pessoas que nós somos influência, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Que ministério importante e grandioso. Então, a gente pode ajudar muito um irmão que está com essa dificuldade ou que se desviou por causa disso, sendo essa força, essa rocha. Compartilhar como a irmã fez conosco aqui, situações difíceis, como ela saiu, a sabedoria. Problemas interpessoais. Esse tema é muito importante, tá, irmãos? Vamos ler Mateus 5, 21 a 26. Podem abrir aí comigo. Palavra de Deus, Mateus 5, 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, Senhor Jesus falando, que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, ou louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, a questão da reconciliação, ela é extremamente importante e ela é ligada umbilicalmente com a nossa vida. Aqui a gente está falando de problemas dentro da igreja. Tem irmãos que se afastam da igreja por causa de outros irmãos. Isso não pode ser assim. Nós devemos lutar contra os desejos maus dos nossos corações. Contra o nosso orgulho, às vezes contra aquela vontade, não, ele que errou comigo, ele tem o dever de pedir perdão. Eu não vou me submeter. Às vezes, irmão, a pessoa, de repente, que você senta que te magoou, ela não tem nem ideia de que isso aconteceu. É um mau entendimento. É um mau entendimento. Para vocês terem uma ideia, vou compartilhar aqui uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás. A gente estava ali numa reunião de jovens, né, orando uns pelos outros, e tinha dado um estudo também de perdão e tal. De repente, um irmão falou assim, falou para mim, Flávio, eu tô magoado com você. Aí eu falei, nossa, pode falar, o que eu te fiz, né? Aí ele falou uma coisa que eu não me lembrava. Aí ele falou, isso aconteceu há, acho que 4 ou 5 anos, eu não me recordo também. E eu também nem me recordava do que era. E eu não me recordava de ter feito aquilo. Olha quantas ausências de recordações. Só que ele falou para mim, falou assim, isso me magoou. Eu falei, irmão, me perdoa. Eu não me lembro, eu confesso que eu não me lembro de ter feito isso, ou nem ter te magoado, e se aconteceu, foi sem intenção. Mas a ideia, irmãos, é de, claro, primeiro, a pessoa não guardar, não precisa guardar 4 anos para falar. Se alguém te magoar, espera passar assim, aquele momento de impulso, né? Só para não falar com o coração na garganta, que não é bom, não é sábio, né? Tem que falar em amor. Mas a gente, porque a igreja é uma comunidade terapêutica, irmãos, a gente trabalha com a cura das almas, inclusive das nossas. E aqui ninguém é de aço, ninguém é invencível. É compreensível que às vezes a gente se magoe e que a gente magoe também. E como eu falei, às vezes magoe sem perceber. Eu não sabia que a pessoa estava triste comigo, eu não sabia nem que tinha, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido, mas ela estava. E eu pedi perdão prontamente. Abraçamos, e foi um momento muito bom, e eu entendi que aquela pessoa... E ainda vi que quando foi bom para a alma e para o coração da pessoa, porque restaurou. Então, gente, o liberar e pedir perdão, liberar o perdão e pedir perdão é libertador, lava nosso coração, restaura. Então, aqui é 2 pontos. Lembrem, Tiago, evangelho em ação. Evangelho em ação. Então, a gente tende a pedir perdão, receber perdão. Se você acha que o teu irmão te magoou, vamos continuar a ler o próximo texto, que ele fala bastante sobre isso. Mateus 18, 15 a 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro.
Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olha que importante esse texto, irmãos, agora. Verso 18. Digo-lhes a verdade, Senhor Jesus está falando. Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Lembrem que isso daí o Senhor Jesus falou para Pedro também, né? Mas ele falou ali para Pedro como um membro da igreja de Cristo. Porque aqui essa ordem está sendo dada para a igreja, para todos os irmãos. Aqui, para todo cristão. Então, irmão, quando um irmão... Vamos sempre ser muito bíblicos nisso. É sabedoria. E aqui o conselho é muito legal. E é muito abençoador e sábio. E é um modo que a gente trata pecado mesmo. Na nossa igreja é assim que a gente trata pecado. E que seja assim também nas nossas vidas individual. Não apenas ali institucionalmente. Os líderes tratam assim. Não, a igreja, na minha vida, eu trato o pecado desse jeito. Se alguém pecar contra mim, vá só e fale com ele. Claro, ó, naquele meu exemplo, a pessoa veio e falou no meio de todo mundo. Mas tudo bem, eu não liguei e tal. Mas o ideal é a gente sempre seguir isso daqui, irmãos, porque é bênção, é sábio. Aí aqui até um dos teólogos que eu preparei o estudo, né? E ele trabalha isso, da questão de você ir... Primeiro você acalma o seu ânimo, o seu coração, porque às vezes você tá magoado, e se você for falar com a pessoa, olha, você fez isso, às vezes o jeito que você fala, você tá pecando contra ele também. Aí você que tinha sido a vítima, o jeito que você fala, às vezes é tão duro, ou áspero, ou porque você tá com ódio. E olha que complicado, se você odiar ele, você mata ele no seu coração. Aí a gente tem que pedir perdão. Então o ideal é, se aquilo te magoou, dá uma acalmada, só naquele primeiro ano, não tô falando anos, esperei 5, não, calma. Só abaixar a temperatura e vai falar com o teu irmão a sós, chama ele e fala, ô irmão, aconteceu isso, em amor, sabedoria. E vai tratando, é um tratamento. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. Essa questão que Jesus falou que a gente liga e desliga, como assim? Isso significa que dentro da igreja, a gente, com essa ideia do tratamento do pecado, quando você tem um irmão que não se submete, um irmão que não está interessado no tratamento do pecado, isso é um indício que ele não é da igreja, de que ele não é parte da igreja, irmãos. Se o irmão peca deliberadamente contra você e fala, eu não me arrependo e eu não vou pedir perdão, eu gostei do que eu fiz, isso é um sinal inequívoco de que essa pessoa está no caminho errado. Então, você busca restaurar. Essa conversa, a sós com ele, lembrando, a ideia também não é só... às vezes, se você vê que a pessoa está nesse grau, você também vai ter ali uma missão de restaurar essa pessoa também, né? E lembrando também, né, irmãos, que a gente precisa pedir perdão, perdoar as ofensas que nós recebemos antes mesmo da pessoa pedir perdão. Às vezes, a pessoa nem sabe. Então, o perdão, ele é uma tônica, ele é parte da vida do discípulo de Jesus. Aí o texto continua, Tiago 5:20. Lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui, converter é a ideia de que muda, não é a conversão a Cristo que ele está falando. Aqui é quem converte o pecador, quem faz ele se arrepender, ele entender que ele está errado, quem faz ele perceber. Porque às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa também tem um outro lance, outra hipótese possível. Não é a pessoa que não sabe que te magoou e você se ofendeu, sem ela perceber. É a pessoa que aí já é um outro problema mais grave. É a pessoa que está escravizada no pecado. É a pessoa que já pecou tanto que aquilo para ela é normal. Todo mundo xinga, por que eu não posso? Qual que é o problema? Todo mundo mente, a humanidade começa aquelas filosofias do mundo. A humanidade só chegou aqui com a mentira. Essa pessoa precisa de Jesus.
essa pessoa precisa entender que ela está vivendo no erro. Então, é a ideia de nós buscarmos essa pessoa. Quem deve buscar? Todos nós. Ô, pastor, você viu que tal pessoa saiu da igreja? Sim, não tem problema você ter com essa proximidade, pedir oração, mas a gente tem essa responsabilidade também. E, de repente, você sabe que essa pessoa tem... fazer uma estratégia. Eu gosto de pensar assim, às vezes, de estratégia. Às vezes, talvez eu não seja a melhor pessoa para chegar nele, porque eu não tenho aquela proximidade e tal, mas ele tem um círculo de amigos. Aí eu falar com aquele círculo, com pessoas daquele círculo, falar, olha, você viu, de repente você podia dar um toque, chegar, conversar com ele e tal, às vezes ele tá magoado com alguma coisa. Então, é uma forma de fazer ele se converter perceber o erro, sabe, voltar, fazer aquela meia volta, voltar para o caminho. Essa conversão que está sendo falada aqui. Desculpa. E aí a palavra de Deus diz que você salvará a vida dele. Claro, irmãos, quem se desvia da palavra tá fora do corpo. Às vezes ele nunca foi. Mas aqui é um momento para você falar de Cristo para ele. É o momento dele conhecer a verdade, às vezes pela sua vida. Ele já está na igreja, irmãos. Ele já está entre nós. Aqui, mais um ponto importante. Aqui eu coloquei de propósito o converter no sentido salvífico. A obra é do Espírito, mas nós somos os instrumentos escolhidos para fazer a obra do Espírito. Então, a nossa missão é muito importante. A nossa responsabilidade, ela é gigantesca. Então, quem é responsável por buscar as pessoas que saíram, que estão desviadas? Nós. Eu queria que todo mundo aqui estivesse lembrando de nomes. Coloca, de repente, no seu celular um nome para orar por ele e para pensarmos juntos, como igreja, estratégias de trazer ele de volta. Criança, jovem, adolescente, melhor idade. Que você lembre aqui, você fala, puxa, eu sei que ele está em casa, que de repente, nem sei porquê, mas dá uma ligadinha, oi, tudo bem? Como você tá? Ah, não, liguei para você saber, sabe? De pensar, e tá orando, firme, Senhor, me dá sabedoria, me dá oportunidade, porque às vezes esse irmão tá esperando uma ligação, você vai lá tomar um chá com ele e abre o coração para você e fala, olha, eu fiquei triste, ou, sei lá, ou perdi a esperança por tal coisa, e ele tá precisando de fé, ou ele tá preso no mundanismo, ou ele sofreu perseguição e saiu por isso, e é a hora de a gente ser instrumentos nas mãos de Deus na vida dessas pessoas. Então, e agora eu vou abrir, é importante que nós estejamos disponíveis para sermos usados. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Ô, Flávio. Opa, pode falar, Cassião. Vendo, né, a leitura do versículo, né, que nós estamos estudando, né, o 19 aqui de Tiago, no capítulo 5, quando eu venho pegando aqui para o meu contexto, para a minha realidade e aplicando, né? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, isto Tiago está falando para pessoas que está dizendo irmãos na fé. Se algum de vocês, se algum de nós aqui, que estamos aqui nessa aula, nos desviarmos da verdade, a verdade qual é? Verdade em Cristo, a verdade que é o caminho, Cristo. Pegarmos um outro caminho, não é? Essa pessoa se converteu e conheceu essa verdade, viu um outro caminho, agregando filosofias do mundo, a verdade que ela conheceu, não é? Abandonou, né, o caminho que dessa verdade, indo para outro e agregando filosofias à verdade que ele conheceu. Aí você vai ter, né, essa busca da pessoa novamente para a verdade. E a outra situação que nós estamos discutindo a respeito da fé, que muitas vezes nós encontramos também no nosso meio pessoas que se decepcionaram com a igreja, com os relacionamentos dentro da igreja com as pessoas. Elas não deixaram de crer no caminho da verdade em Cristo, mas se afastaram do seio da igreja, não é? Achando que não, olha, essa igreja de Cristo, ou que
pregada no púlpito, ela não existe. Eu continuo crendo no Cristo, no caminho que salva a minha vida, a minha alma. Mas já não estou mais feliz em estar dentro da igreja. Esses desvios de caminho, isto é, com relação à fé propriamente dita, e você se desviar por um caminho onde você está indo para trás de outras filosofias que, de repente, aquilo com que Cristo falou a respeito da parábola da semente, né? Será que essa tua fé não foi tão profunda assim, não é? Para você agregar outros valores e realmente aí se desviar, né? Porque quando eu leio, né, e falo a respeito de desviar da verdade, me parece que é uma situação de abandono e mais específica do que como nós estamos aqui discutindo a respeito da fé e daquilo que o mundo realmente envolve a pessoa. A respeito, como foi dito em João, né, 2,19, né? Saíram do nosso meio, né? E de repente você negar a tua fé pelas suas atitudes ou falta de atitudes. De você ver que o mundo está te envolvendo. Né? Mas de repente você não abraçou uma outra fé, uma outra religião. É que você não tem uma crença a respeito do teu testemunho e de teu posicionamento como cristão. Mas você crê em Cristo, mas você não consegue se posicionar com relação ao mundo e ao teu ambiente. Essa pessoa realmente ela se desviou. Eu vou responder com confuso a situação. Não, eu entendi. Eu vou responder com 2 textos. O primeiro, essa pessoa ainda não creu em Cristo, com certeza. Por quê? Porque Cristo falou: se vocês creem em mim, obedeçam os meus mandamentos. Então, essa é uma condicionante. Não tem a pessoa às vezes acha, não, eu amo Cristo tudo, mas eu repilo a igreja. A igreja não é para mim, não é uma verdade, mas Cristo ensinou, Cristo nos chamou para vivermos em igreja. Então, se você não está obedecendo, você fala assim, você está falando assim, em outras palavras, Cristo, eu te obedeço no que eu concordo. No que eu não concordo, eu vivo da minha maneira. E Cristo não aceitou essa fé parcial. Ah, não, então ele é parte salvo. Não, porque você não obedece Cristo. Então, por isso, aqui é muito legal, irmãos, porque é uma chave de incompreensão da pessoa de Cristo. É esse texto: se vocês creem em mim, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente ama verdadeiramente Deus, a gente obedece. E obedecer não é só a parte que o nosso coração acha, porque cada coração aqui tem um grau de aceitação ou de compreensão dos textos inicialmente. É normal. Ah, isso daqui para mim é fácil. Ah, mas vem comunidade para mim, nossa, misericórdia, é difícil, eu sou tímido, e tem muitos irmãos, e é muito abraço. Ah, eu não gosto, prefiro ficar em casa. Mas isso daí não é a compreensão, porque a pessoa não entendeu e ele não quer obedecer Cristo plenamente. Quando a gente obedece, a gente entende a importância e a relevância da igreja, que é uma comunidade terapêutica, que é a comunidade dos santos que tem uma missão na Terra, que mesmo, como eu falei agora da prosperidade, tá tudo bem com você, saúde, bem, trabalho, financeiramente, graças a Deus, tal. Já até, no nosso tempo, pegou até Covid, não foi nada, não deu nada, tá bem, está voando, tá 100%. A igreja, um monte de irmão. Então, dá o nome para o pastor, para ajudar lá a organizar o culto. É o seu nome, de repente, o nosso nome. Tá tudo bem, porque a igreja está precisando de você. Outros irmãos estão precisando da sua oração. Outros irmãos estão precisando dos seus, às vezes, de recursos, de uma bênção, de ajudar, de repente, no momento de dificuldade. Então, é muito importante isso, essa função. E o outro texto que eu queria te falar sobre conhecimento está em 1 Coríntios 3:19, que a palavra de Deus diz: porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois, como está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles.
E também Deus conhece o pensamento dos sábios, etc. Aí ele, 21 diz, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja, aí continua aqui, é um outro contexto agora. Mas a ideia de que, às vezes, é o que você falou, ele agrega filosofias mundanas, né? E ele monta o cristianismo dele, segundo a cabeça dele. Mas para Deus esse cristianismo não serve, não é cristianismo. É alguma outra coisa misturada, cheia de filosofias mundanas que são loucura perto da palavra santa de Deus e verdadeira que está em Cristo. Respondido? Não, legal, Flávio. Mas é algo, né, que agora me passou, né, de reflexão, que tudo que foi lido aqui, foi escrito, foram para cristãos, irmãos na fé. E é uma reflexão para nossas vidas com relação a nós mesmos, né? De repente, Deus nos livre e tenha misericórdia em nossas vidas de sermos um desses no futuro. Né? Estamos inseridos no contexto, vivemos a vida em comunidade evangélica, congregacional, não é? E, de repente, por situações aqui, estamos negando ou tomando, né, outros caminhos, nos desviando da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque isso foi escrito para pessoas que até algum momento eram ditas como crentes no Senhor Jesus. Eu vou trazer mais um texto para responder, para refletirmos juntos, concordando no sentido de que, peraí, 1 Coríntios 10, 12, a palavra de Deus diz, assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, mesmo, é promessa, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, meu irmão, eu vou já te dar a palavra, Nete. Então, isso é a verdade, devemos estar vigilantes, não se considerar fortes demais para que eu sou inalcançável, estou como o pessoal fala, né, numa torre de marfim. A minha fé, ela move montanhas, etc. E errado é sabedoria. Deus, eu estou bem, eu quero, mas me ajuda, Pai, me protege, me guarda, me revista, não me deixa ter um caráter orgulhoso, inclusive em relação à nossa fé, porque às vezes um orgulho, ele vai te derrubar. Tem um provérbio que diz que o orgulho precede a queda, né? A ruína. Então, a gente tem até cuidado de ter uma humildade em relação ao que Deus nos deu. Lembrando aqui mais uma vez de Paulo, quando ele falava assim, o mesmo Paulo que fez e viu coisas fantásticas, falava assim, miserável homem que sou. Na luta dele contra o pecado. Então, a luta contra o pecado é diária. Mas lembre, Deus nos providencia um escape e ele nos fortalece na hora da tentação. Nete. Ô, Flávio, ainda pegando esse gancho aí que o Cássio estava falando, eu acho que você realmente está firmado na rocha, nada te abala, entendeu? Porque eu estou ali na igreja, o irmão não me cumprimentou, não me deu bom dia. Ai, não estou gostando dessa igreja, entendeu? Então, eu acho que você tem que estar firmado na rocha que é Cristo, porque ali a gente está, não para agradar homens, ali a gente está para buscar Deus, e a gente realmente, quando a gente está na rocha, firmada ali, nada vai nos abalar. Eu vou sair da igreja porque o irmão não me cumprimentou, eu vou sair da igreja porque eu não estou num cargo. Eu acho que ali, então, você está ali por você, para mostrar, bom, eu estou num cargo elevado, eu estou ali, então é para você, é um ego para você, entendeu? Então, você não está ali para servir a Deus, você está ali para servir os homens, e não é por aí. Então, eu acho que quando a gente está realmente firmado, nada vai me abalar. Se o irmão não me cumprimenta hoje, eu vou depois, domingo que vem, eu vou e cumprimento ele. Se eu tenho algum problema, porque eu quero participar de um grupo, eu quero participar do louvor, eu vou ali e converso, entendeu? Isso não é motivo de ninguém deixar a igreja por causa disso, porque acontece que vai continuar, em outra igreja vai ter o mesmo problema. Então, eu acho que a gente tem que ficar firmado na rocha, que é Cristo. E só. Tá bom? Amém. Obrigado, porque você me lembrou de um exemplo que eu ia dar e eu acabei passando ele.
empurrar os problemas com a barriga para a próxima igreja. Tem gente que acha que, eu vou resolver o meu problema mudando de igreja. Olha que triste. Aquele texto que, quando o irmão pecar contra você, vá sós com ele. E às vezes o irmão peca, ou ele criou algum problema lá, e ao invés dele resolver e ter a cura, ele faz o quê? Ele muda de igreja. Mas ele tem um pecado. A igreja é um corpo de Cristo, não é e como a gente sabe, a igreja são as pessoas. Nós formamos o corpo de Cristo. Todos os cristãos em todos os países do planeta são o corpo de Cristo. Nós somos a parte ali humilde da igreja de Cristo que congrega no Ipiranga. Como tem vários outros, e somos irmãos em Cristo. Então, você tem um problema, como você falou, vários exemplos, né? Eu não gosto da tal igreja porque lá os irmãos não dão bom dia, dão a paz. Eu acho que é uma santidade exagerada. Ou, eu não gosto da igreja porque ao invés de dar a paz, eles dão bom dia. Eu acho que tem gente... Irmãos, exatamente, não é mudar a porta, ou, como eu falei, pior, ter pecado pendente de perdão e mudar de igreja para tentar resolver. Isso não é... Foi como você falou, às vezes nem você está sabendo que fez aquilo, e o irmão se afasta porque ele não quer ser humilde. E aí... Chegar e falar, irmão, aconteceu isso e isso. É isso, é a nossa responsabilidade, porque, poxa, vamos partir do princípio que às vezes a pessoa... ela é tão inocente quanto você. Ela não tá ou ela não entendeu, ou ela não sabe que aquilo para você é muito importante. E falar com ela, olha, aí a gente viu o padrão bíblico, chama ela sós, né? Não vai, você fez isso! Né? Chama, faz esse procedimento, eu fiquei chateado, tal. Poxa, porque às vezes também você fala assim, você gosta tanto da pessoa e ela passou reto por você. Você ficou triste de verdade. Isso não é errado. Mas fala com ela, irmão, dá um abraço gostoso nela na próxima oportunidade. Você vai transformando. Você está combatendo com o bem. Isso é bênção. E às vezes, como você falou, às vezes a pessoa não sabe, ela não percebe. É normal a gente não perceber que às vezes magoou uma pessoa por alguma razão, né? Obrigado, né? Ô, Flávio, se haveria um grupo de ser, em termos de fé, mais consagrado, mais próximo, né, até de um terceiro céu, se eu posso brincar dessa maneira e falar dessa maneira, seriam os 12 apóstolos, que viveram durante 3 anos com Jesus, reconhecendo ele como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Vendo o poder de Cristo em várias situações, e eles exercendo e fazendo milagre em nome de Jesus. Quando o bicho pegou, todo mundo correu e Pedro negou ele 3 vezes. Mas aí que vemos a misericórdia de Deus na restauração deles depois. É verdade. Vamos lembrar também, mas agora, já depois de ter visto Cristo ressurreto, que a fé deles fez tudo, casou na cabeça deles, Paulo não foi falar com Pedro, que Pedro estava ali, não estava sentando junto com os irmãos gentios? Pedro, quando chegavam os judeus, ele ia lá e sentava com os judeus. Paulo foi lá, falou com ele, e aí eu conversei com ele face a face. Não teve o concílio de Jerusalém, que estava tendo divergência, as viúvas de origem gentílica estavam sendo preteridas? Problemas da igreja, por causa da nossa natureza caída, eles acontecem, faz parte, mas o que não pode acontecer é o problema continuar, essa é a chave. O problema não pode continuar, isso não existe na nossa vida. Problemas vão acontecer por causa da nossa natureza, irmãos, caída. Por mais bonitinho que a gente pareça, a gente é pecador e às vezes aqui um vai magoar o outro. É normal. Agora, o que não pode acontecer é não ter o perdão, não ter a reconciliação, não ter a alegria de ver esse irmão novamente, de restaurar isso plenamente. É isso que não pode haver, né? Eu posso dar como testemunho que realmente eu tive um sentimento de decepção muito grande com o irmão. E foi muito difícil para mim, porque eu levei essa mágoa durante anos. E Deus foi tratando isso ao longo do tempo. Até o momento que eu pude novamente ver aquele irmão com todo o carinho, com todo o amor que eu sempre ouvia antes. Amém. Deus tratou
Mas como é difícil para nós isso, viu? Quando você se decepciona, quando você se entristece com um irmão que você gosta, que você ama. E é só pela misericórdia de Deus trabalhar em nossos corações para restaurar aquele amor, aquele carinho que você havia por aquele irmão. E dou graças a Deus porque ele restaurou isso novamente em mim. Amém. E, Cássio, isso tem tudo a ver com a sua outra constatação, com a sua outra reflexão. Se você ama Jesus, ó a palavra, se a gente ama Jesus, a gente perdoa, porque ele mandou a gente perdoar. Porque é muito mais fácil eu não perdoar e falar, só não fala mais com esse cara. Não, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas me magoou, pisou no meu calo, morreu para mim. É um pensamento ímpio, totalmente distante do que Cristo mandou fazer. Mas aí essa pessoa fala, não, mas eu amo Jesus. Não ama. Porque Jesus falou, se você me ama, você obedece. E obedecer a Jesus é o que você fez, restaurar. Vai ser difícil, porque a gente é humano, poxa. Ninguém tá pregando aqui seres... quando a gente é cristão, a gente é imune à dor. A gente toma doses de morfinas do Espírito Santo diárias. Não. A gente sofre, a gente se magoa, a gente é humano, às vezes... fica triste, mas a gente tem o nosso Senhor, a gente tem o Santo Espírito de Deus para nos ajudar, e a gente tem a palavra da verdade que nos diz o que nós devemos fazer. Tá magoado? Senhor, me ajuda, me fortalece, Deus derrama a cura sobre nossas vidas, claro, e aí vai restaurar com esse irmão, porque é a igreja de Deus. Às vezes ele tá tão magoado quanto você, ou mais, e você nem imagina. Ou, noutra hipótese, ele não sabe. Tem várias possibilidades. Mas o que é como a gente falou. Vai acabar tendo divergências. Um vai magoar o outro. O que não pode acontecer é permanecer sem o perdão de recíproco, mútuo. Mais alguém queria falar? Nete, pode falar. Agora, imagina se o Cássio tivesse deixado a nossa comunidade. Como que seria? A gente não podia estar brincando com ele, com os cabelos brancos dele, entendeu? Então, é isso aí que ele está firmado na fé, entendeu? Aí, mais para frente, Deus vai mostrar para a pessoa e para ele ter humildade de chegar. Você vê como que agora ele disse que se sente bem. Você tira aquele peso, e você saindo da igreja, aquele peso vai continuar. Sim, e ninguém tem a menor dúvida da bênção tremenda que esse irmão é, esse instrumento de Deus. É perfeito o que você falou, porque às vezes Deus te quer lá. E vai acontecer, às vezes o padrão vai ser, já conheci pessoas que teve uma mágoa numa igreja, mudou para outra, aconteceu a mesma coisa. Aí aconteceu... Às vezes, em regra, pessoas que às vezes não saindo do exemplo do nosso querido irmão, às vezes a pessoa deposita a esperança ou uma confiança, de repente, no pastor. Samuel, eventualmente, vai errar como humano que é. E se a nossa esperança estiver no pastor só, ou no pastor rival... Felizes somos nós, né? Se a gente tiver confiado no pastor. Não é? Não é isso que eu estou querendo dizer. Você entendeu o que eu estou querendo dizer. Você confiar em homem. Então, você está ali para Deus, por Deus. Sim, entendeu? E orando e fortalecendo uns aos outros. Com certeza. Né? O pastor é falha, você é falha, eu sou falha. Nós somos seres humanos. O único que é santo é Deus. E é claro, perfeito. Perfeito. É claro que a gente precisa ter uma vida de busca de santidade. Sim, claro, com certeza. A gente tem que ser reconhecido como uma vida de santidade, embora, eventualmente, a gente vai falhar, né? E pecar, e luta, e pede perdão, e caminha, e prossegue. Irmãos, eu vou abrir aqui só a conclusão, para fechar, tá muito bom, mas pelo adiantado da hora, eu vou ter que dar uma... A gente já, agora é a nossa conclusão, que é bem simples e prática, como todo livro de Tiago. Esteja disposto. Estejamos aqui olhando e preocupando e pensando naqueles que estavam com a gente não estão mais. E por que isso? Vamos pensar em como trabalhar e restaurar essas pessoas. Será que essa pessoa que está quase caindo ou que já está saindo, somos nós mesmos? É importante fortalecer a nossa fé e pedir, pastor, eu estou com a minha fé abalada, me ajuda, ou
ou irmão, nós somos uma comunidade de santos. Como o pastor falou hoje, brincou no culto, não é torcedor de time, não é santos de Deus, separados, para ter uma vida de imitadores de Cristo. E essa é uma responsabilidade, um privilégio, nós cuidarmos uns dos outros, porque isso é o amor, e esse é o plano de Deus para nós. E aqui, irmãos, essa é a nossa última tarefa que Tiago deixou para a gente, nós nos preocuparmos com aqueles que estavam entre nós. É a última exortação dele. E não estão mais. E por quê? Vamos cuidar dessas pessoas e amá-las. E se nossa fé está se abalando, que nós também oremos, pedimos reforço a Deus e pedimos ajuda para os irmãos também. Foi uma alegria muito grande estar com vocês, aprender junto com vocês, compartilhar esse estudo. Deixa eu fechar aqui. E muito obrigado, irmãos. Aqui, deixa eu pegar aqui o meu calendário. Foi muito bom. A Elisa e o Jaime, eles montaram uma playlist das aulas de Tiago, tá lá no YouTube, se você quiser ver alguma. Então, irmãos, foi uma bênção, a gente estudou profundamente, eu fui muito edificado pela vida, pelos testemunhos de vocês, por tudo que foi falado. E eu agradeço o privilégio de poder servir aqui também, aprender muito com vocês, de tantos irmãos que estão firmes acompanhando a gente, né, nesse curso. Foi uma bênção. Então, o livro, nós conseguimos passar por todos os temas, pela graça do nosso bom e maravilhoso Senhor Jesus. Semana que vem, domingo que vem é dia 11, é o meio do feriado. Eu falei eu e o pastor conversamos já tudo, não vai ter aula. Vai ter um recessozinho, só que no dia 18 nós faremos aquela aula especial, não esquecemos ela. Vai ser uma aula especial de perguntas e respostas, de testemunhos também. Então, quer dizer, você pode falar, pensa aí alguma coisa, o que mais tocou o seu coração no livro de Tiago? Ou nós temos algumas perguntas, eu vou distribuir entre os professores vão participar dessa aula. A ideia, eu queria ouvir mais vocês. A gente ser mais de resposta, dar resposta. Eu queria ouvir vocês, o que mais tocou o seu coração, ou perguntar algum tema. Eu queria falar um pouco mais sobre tal assunto. A gente vai estar aqui, mais uma vez, à disposição e servindo. Então, se preparem. Então, a nossa próxima aula é no dia 18. Pense em alguma coisa, se quiser falar um testemunho de 2 minutos, 3 minutos, até 3 minutos, mais ou menos, só para você ter um tempo, assim, mais ou menos na cabeça, e compartilhamento. Mas o que eu quero só pedir é que seja tudo dentro do livro de Tiago. Eu vou moderar, então se tiver perguntas que não estejam contempladas no livro, a gente vai conversar numa outra oportunidade, ou depois, ou eu te ligo mais tarde, depois da aula. Não vai ter pergunta sem resposta, mas assim, a ideia dessa aula especial é que a gente passe nos temas de Tiago, tá bom? E então eu quero a Nete, né? A Nete vai orar para a gente para terminar. E não esqueçam que o pastor falou hoje de manhã. Falta 4 pessoas aí para fechar a equipe, né? Para a gente poder voltar o culto presencial. Então, os irmãos que não tem público risco em casa, né, que pode se dispor, ou de repente que já pegou e já se curou, graças a Deus. Se você puder servir ajudando a gente, ou que você não está não se sinta assim tranquilo, sabe? Com muito cuidado, dentro daquele critério. A gente trabalhou naquilo com todo o coração, porque a gente quer que tenha a volta dos cultos, irmãos, e só que com aquele cuidado de preservar todos, né? De todo mundo tá bem e que quanto mais breve possível a gente volte, que é maravilhoso. Eu sinto tanta falta de abraçar os irmãos, né? Que é maravilhoso. Eu sei que todo mundo sente essa falta. Então, se alguém puder, não se esqueça, faltam poucos nomes para dar para o pastor, porque a gente já está tudo pronto. Dar esses nomes, fechar as equipes e voltar a ter os cultos normalmente, dentro daquelas limitações temporárias, né? E eu agradeço muito aos irmãos. Inete, pode orar para a gente finalizar, por favor? Muito obrigado. O seu microfone está fechado, Nete. Continua fechado, Nete.
Agora? Agora sim. Tá bom. Pai querido, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos, Senhor, querendo engrandecer o Teu nome, louvando o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor, ó Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo do livro de Tiago, Senhor, que é um livro tão rico, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, estar meditando, Senhor, nessa palavra, Senhor, e realmente, Senhor, nós possamos estar de coração aberto, Senhor. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, mais uma vez, Senhor, por a escola dominical, Senhor, que nós temos acesso, Senhor, a estar ouvindo, Senhor, apesar que nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos perto, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que em breve, Senhor, nós possamos estar reunidos, Senhor, para estar nos abraçando, nos compartilhando também, Senhor. Senhor, eu quero dizer mais uma vez, Senhor, estar te agradecendo pela vida do Cássio, Senhor, que fez mais um ano de vida, Senhor. Senhor, multiplica, Senhor, esses anos, Senhor, desse irmão tão querido, ó Pai. Senhor, eu quero também estar lembrando da Leia, que também está fazendo mais um ano de vida hoje. Abençoa a vida dela, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, satisfazendo os desejos do coração dela, o Senhor esteja com ela, Senhor, nesse tratamento dela, Senhor. Nós queremos te louvar e te engrandecer o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós estamos gratos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.